Fala galera, fala malta, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na minha Rafa Auto Systems. Como todos vocês já sabem, sou da Aero Malencier e estou guiando vocês nesse módulo incrível aí para os iniciantes. Então a gente vai dar início hoje à nossa 12ª aula, né? A gente já está bem avançado aí, né? Então imagino que um bocado de vocês já esteja entendendo pelo menos alguma coisa e vamos dando continuidade. Na aula anterior, a gente abordou sobre parâmetros de entrada, né? Que são aqueles carinhas que transferem dados de um local para outro, né? Quando você precisa chamar, no caso da tela, que a gente só utilizou o parâmetro de entrada na tela, quando você precisa chamar aquela tela, se aquele parâmetro de entrada for mandatório, né, se ele for obrigatório, você precisa enviar um dado para aquela tela, né, que aquela tela esteja exigindo. A gente viu também sobre os containers, alguma coisa ali sobre os containers, a utilização, alguma coisa assim. E a gente também viu as propriedades dos botões. Nessa aula, então, a gente vai entrar, né, a gente já viu ali as propriedades dos botões, a gente vai entrar agora o que os botões executam, além das navegações, né, que são as telas. Então a gente vai entrar no assunto de Client Actions, né, que são as ações. No caso, o que são as Client Actions? Não é simplesmente as ações, eu vou explicar bastante durante a aula. Eu vou explicar também como elas são chamadas, né, e como elas são executadas, alguns tipos de elementos que podem executar uma ação, e não é só um botão, tá? Não é só um botão que executa uma ação. Eu vou citar também aqui exemplos para vocês e a gente vai ver também, começar a ver ali sobre os elementos das ações e vocês com certeza vão entender melhor. Vamos iniciar então sobre Client Actions, né? São as ações. A gente já passou por algumas ações, né, ao decorrer das nossas aulas, mas eu não cheguei a entrar a fundo e nem explicar exatamente o que elas são. A gente precisou passar por elas. Tem muita coisa aqui que a gente passou que eu ainda não expliquei o que é, né? Que provavelmente muita gente ainda tem dúvida de como funciona, mas fique tranquilo que a gente vai entrar nesses assuntos ainda. E hoje a gente vai começar a explicar sobre ações. O que são as ações, né? Ações é tudo aquilo que é executado, basicamente. Tudo aquilo que você precisa executar na sua aplicação é feito através de ações. E a gente tem dois tipos de ações. Basicamente, dois tipos de ações. E a gente vai entrar no assunto de. A gente vai abordar aqui sobre as Client Actions. Tá? Client Actions, que são ações de cliente. Mas, Dairo, o que é Client Action? O que é ação de cliente? Basicamente, quando eu iniciei explicando para vocês o que era a aplicação lá no início do módulo, basicamente existe o usuário e existe o servidor, certo? Eu falo bastante assim às vezes de cliente e às vezes pode se tornar confuso porque eu já criei tabela chamada cliente, às vezes eu falo aqui de ação de cliente, lado do cliente, essas coisas, e eu vou explicar mais ou menos o que é. Cliente nada mais é do que o computador. Assim, falando numa linguagem mais básica, nós que utilizamos o sistema, que estamos no computador, ou não só computador, né, mas um dispositivo, um tablet, um telefone, nós somos o lado do cliente. Tá? Então, quando eu falar assim, isso aqui executa do lado do cliente, entendam que é basicamente isso. Basicamente, a gente vai trabalhar em cima de dois lados, né, que é o lado do cliente e o lado do servidor. Então, entenda basicamente que o lado do servidor é tudo aquilo que é executado por trás da aplicação, certo? Que fica no servidor. Os dados ficam no servidor, as tabelas, as ações, por exemplo, uma ação de inserir um registro na tabela, ela é uma ação de servidor, certo? Por quê? Ela é executada lá no servidor. Lá é que esse registro é inserido dentro da tabela. Quando a gente vai fazer uma consulta na base de dados. Essa consulta ela vem do servidor, né, porque os dados estão no servidor. E o lado do cliente, basicamente, é a interação com o usuário. É a nossa interação aqui. Então, quando a gente abre uma tela, o que a gente está vendo ali, basicamente, é o lado do cliente. E aí, mas tem dados na tela. Esses dados vieram do lado do servidor, certo? Então, se a gente registrou lá, por exemplo, nos outros exemplos,
A gente fez registros de clientes, que era da nossa tabela de cliente, tá? Não confundam a tabela de cliente, que era para armazenar dados de clientes da empresa, tá? Tem dados ali do cliente. E a gente está vendo aqui do lado do cliente, mas esses dados vieram do servidor. Quando a gente cadastra um cliente, a gente cadastrou eles lá no servidor e ele traz para nós, para o lado do cliente, para o usuário visualizar, certo? Então, quando eu falar assim, isso aqui executa do lado do cliente, quer dizer que isso vai executar aqui, ó. Basicamente vai executar no navegador. Quando eu falar assim, essa ação aqui, ela executa do lado do servidor, é uma server action, por exemplo, né? Uma ação de servidor. Então, isso aqui é executado lá no servidor. A gente vai estudar, então, sobre Client Actions, tá? Que são as ações de cliente. Para isso, já para iniciar, eu vou criar uma nova tela. Vou clicar com o botão direito aqui no menu, vou adicionar uma nova screen. E eu vou nomear elas como Client Actions, que são ações de servidor. Eu vou incluir ela no menu, para a gente poder ter acesso mais fácil a ela. E eu vou criar aqui a nossa tela. Beleza. Então, Client Action. O que é Client Action? Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, vocês vão ver aqui, que a Client Action está bem nessas opções aqui. Ó, quando você clica na screen com o botão direito, ela já está bem aqui. Ó, adicionar Client Action. Eu vou adicionar uma ação de cliente à minha tela. Note que eu adiciono ações de clientes para cada tela. Cada tela vai ter as suas ações e cada tela só pode executar aquelas ações de cliente. Se eu expandir aqui a nossa tela Home, ela tem lá aquelas duas ações, que foi a de calcular e a de redirecionar, que a gente viu ao anterior, nas aulas anteriores. Então, aquelas ações que foram criadas lá naquela tela, elas vão pertencer àquela tela e só aquela tela vai ter acesso a elas. Tá? Client Action, ela fica dentro da tela. Existe outro lugar que dá para fazer uma Client Action para ser reaproveitada em diversas telas. É uma coisa que dá para abranger bastante esse assunto, assim, entendeu? Mas basicamente a gente vai estudar aqui sobre essas Client Actions, tá? Que ficam dentro das telas. As Client Actions, elas podem ser chamadas principalmente por links e botões. Dairon, mas você falou que quando eu clico num botão, eu posso, por exemplo, eu vou fazer uma requisição ao servidor. Um exemplo que eu dei, né, na aula na primeira aula, se eu não me engano, que foi onde eu falei assim, que a gente faz uma consulta e a gente clica aqui, ele vai lá no servidor, busca os dados, faz essa requisição e retorna esses dados para a gente. Certo? Para a gente fazer uma requisição no servidor, a gente precisa de uma Client Action. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for entrar na parte de ações de servidor, que é onde realmente a gente faz requisições no servidor. Mas hoje a gente vai trabalhar com as ações sem fazer requisição no servidor. Então é possível você executar alguma ação sem necessariamente ter que fazer essa requisição ao servidor. Tá? Então essas Client Actions, que são essas ações que estão na tela aqui, elas podem ser chamadas de diversas maneiras. Basicamente, e principalmente, são chamadas através de links e botões. Botão a gente expliquei já para vocês o que ele é, as propriedades, tudo dele. Aproveitando, eu vou puxar um link aqui para a tela. Tá? Aqui a gente tem um botão, que a gente já viu na aula passada, e a gente tem um carinha chamado link. Vamos encontrar ele aqui. Aqui, ó, link. Pronto. Isso aqui é um link. O link ele é muito parecido, tá, com o botão. Basicamente, ele tem as mesmas propriedades. Eu vou selecionar aqui, ó, dentro do link está o texto, tá? Então aqui, ó, selecionando o texto, eu posso escrever qualquer coisa. Pode ver que ele já ficou meio azulzinho. Por quê? Porque esse texto está dentro do link. Então lembra que o botão ele tem um texto? Aquele texto está dentro do botão, que é para o usuário visualizar o que está escrito naquele botão. Aqui, o texto está dentro do link. Só que o link ele não tem, por padrão, tá? Ele não tem uma estilização igual de um botão, que ele é quadradinho, pode ter as cores, etc. O link, basicamente, ele é alguma coisa clicável, não necessariamente um botão também é clicável, óbvio. Mas o botão ele é mais
é mais fácil de identificar, né? Tem cara de um botão. Então, o link, ele é quando você... Ele é mais personalizável um pouco do que o botão. E, basicamente, a diferença entre um botão e um link é que o botão ele é daquela maneira que a gente viu, e o link você pode transformar diversas coisas em links, tá? Diversos textos, diversas expressões. Você pode transformar um elemento em um link. Mas você não pode transformar um elemento em um botão, né? É porque o botão ele já é um elemento, o próprio elemento. O link também é um elemento, mas o link ele deixa você inserir as coisas dentro dele, né? Por exemplo, aqui tem um texto inserido dentro do nosso link. Então, ó, o link está dentro do texto. Ó. Eu posso pegar esse texto e deletar ele. Nosso link ainda está aqui. Só não tem nada dentro dele, certo? Eu posso pegar uma expressão, por exemplo, e colocar dentro do link. E a expressão eu posso usar uma variável local, o nome do cliente. Lembra, ó, um ótimo exemplo. Lembra que a gente tinha listagem de clientes ou a listagem de endereços, aquelas listagens que a gente trabalhou. Cada nome de um cliente lá, por exemplo, ele era um link. O nome do cliente era uma expressão. Aquilo ali era uma expressão. Por quê? Cada linha tinha um nome diferente. Então, lembra que a expressão é dinâmica? A expressão pode ter valor dinâmico, né? E a gente tinha um link abrangendo a expressão que mostrava o nome do cliente. E aquele link redirecionava a gente para a nossa tela de detalhe, para a gente poder editar aquele cliente em específico, certo? Então, da mesma forma que a gente viu no anterior, que um botão pode redirecionar a gente ou executar uma ação de tela, que eu já cheguei a mostrar para vocês, uma client action de botão, que era de calcular, por exemplo. E o link também. O link também eu posso executar uma ação de cliente, e também posso fazer uma navegação com o link, certo? Então eu vou excluir essa expressão aqui, só para ela não ficar vermelha aqui, ó. Vou deletar a expressão, eu vou voltar um texto aqui para dentro. O texto a gente não precisa puxar um texto, tá? Se você clicar aqui dentro e escrever alguma coisa, ele já se transforma em texto. Então, eu vou escrever aqui, ó, este é um link comum. E aqui ele está dentro de um link. Eu vou selecionar o link aqui, esse vermelhinho. Por que ele está vermelhinho? Porque ele exige que a gente dê um destino para ele. Ele precisa fazer alguma coisa. Um link ele espera que ele seja clicado. E quando eu clicar, ele precisa executar alguma coisa. Ou você pode redirecionar, ou você pode executar uma ação, que é uma client action. Tá? Ele executa esses carinhas aqui. A ação, então, basicamente, ela pode ser chamada através de um link, através de um botão, como eu disse. E ela também pode ser chamada através de outros elementos, tá? O que é bem curioso. A ação ela não é necessariamente chamada somente por links e botões. Eu disse que esses são os principais, que são os mais utilizados. Mas a ação a client action, no caso, né, a ação de cliente, tá? Client action é a ação de cliente. Ela pode ser chamada, ela pode ser executada através de diversos elementos. Então, além do link, que eu vou clicar aqui no link, que é aqui, ó, embaixo, no evento, tá? O que é o evento? O evento é o que vai ser executado por esse link. No caso aqui, um clique ao clicar nesse link, eu quero que execute algo, eu quero que faça algo. Então, eu posso ou fazer um redirecionamento, que essas opções estão aqui, ou eu posso executar uma ação. A primeira coisa aqui, eu posso criar uma ação nova através do próprio onClick. Eu posso selecionar uma ação que eu já criei, que é aquela Action 1. Puxar aqui, ó, a Action 1 está aqui. Então, se eu clicar no link, eu posso selecionar aquela Action 1. Se eu selecionar ela, ó, o link já tirou o meu erro. Por quê? Porque agora eu já dei um destino para o link. Por mais que a gente não fez nada ainda com essa ação, mas eu já dei um destino para o meu link. Então, tudo que eu fizer dentro daquela ação, esse link vai chamar a ação e a ação vai executar o que a gente construir dentro dela. Beleza? Então, essa é uma das formas que uma ação pode ser executada. Tá? Eu vou colocar aqui só como exemplo, um botão. Então, ó, o botão também vem com erro, porque eu preciso dar um destino para ele. Eu preciso dizer o que eu quero fazer com esse botão. Eu quero navegar? Eu quero executar uma ação? Então, selecionado o botão, eu venho aqui e eu posso determinar que ele execute a mesma ação. Tá? É possível diversos locais executar a mesma ação. Dário, mas por que eu teria dois botões para executar a mesma ação? É muito curioso, porque uma ação, você lembra dos parâmetros de entrada? Por exemplo, o parâmetro de entrada que a gente utilizou nas telas, eu vou mostrar para vocês também em ações, porque parâmetros de entrada também podem ter dentro de ações.
E por que eu teria dois botões executando a mesma ação? Eu poderia colocar um parâmetro de entrada nessa ação para que um botão, ao executar, enviasse um dado e o outro botão, ao executar aquela mesma ação, enviasse outro dado. Então, por mais que os dois botões executassem a mesma ação, o resultado delas poderiam ser diferentes. Porque eu poderia trabalhar de forma diferente com o dado que eu estou enviando para dentro da ação. Lembra que quando uma tela tem um parâmetro de entrada e eu vou acessar essa tela, eu estou enviando um dado para essa tela? Se eu colocar um parâmetro de entrada dentro de uma ação, eu estou enviando um dado para dentro dessa ação. Beleza? Então já a gente vai chegar lá. Então essas aqui são as duas formas comuns, né? Esse aqui é botão e esse aqui é um link. Esses dois carinhas aqui são os mais comuns de executar uma ação. Só que existe diversas formas de executar a ação sem você, como é que eu vou dizer, sem você explicitamente clicar num botão, por exemplo, ou clicar num link. Tem uma forma de um elemento executar uma ação. Se eu colocar aqui, eu acho que vocês vão até lembrar. Se eu pegar um drop-down e colocar um drop-down aqui, lembra o que é drop-down? Drop-down ele serve para você selecionar um item que vem através de uma lista. Um bom exemplo era as categorias. Lembra que a gente cadastrou categorias na nossa tabela de produto? Um exemplo de uma aula para trás. E aí tinha lá que a gente clicava num drop-down, que era como esse aqui. Ele trazia uma lista de categorias e a gente selecionava uma categoria, certo? Então o drop-down ela não serve para você registrar, não serve para você escrever. Ela serve para você selecionar uma opção através de uma lista, né? Seja ela de uma tabela estática ou seja ela de uma tabela comum, que pode ter registros, né? No caso dessas categorias, a gente tinha uma tabela estática de categorias, que era sala de estar, banheiro, cozinha, né? Algo desse tipo. E a gente poderia ter também de tabelas comuns, que era um exemplo que a gente utilizou de endereços. A gente ia cadastrar um endereço e a gente selecionava o cliente. Né? Não sei se vocês lembram que a gente selecionava um cliente e o cliente vinha de uma tabela comum, que a gente estava cadastrando na base de dados. Então, o drop-down, eu não vou conseguir executar aqui agora, mostrar exatamente, dar um exemplo como ele funciona, tá? Porque eles são diversas propriedades que têm que ser preenchidas. Então, o drop-down vai ser legal a gente utilizar ele quando a gente for estudar sobre consultas. Tá? Após estudar sobre as consultas, vai ficar mais fácil da gente estudar sobre ele, porque ele precisa de uma lista. Né? É necessário que uma lista de registros exista para a gente alimentar esse drop-down. Então, basicamente, eu estou só explicando aqui para vocês. Mas um drop-down pode executar uma ação, uma client action. Aqui embaixo, ele tem esse carinha aqui, ó, onChange. OnChange, ele é um evento, né? Eu lembro que eu passei por alguns elementos e toda vez que eu chegava aqui eu falava assim, mais pra frente eu vou explicar isso. Então, o onChange, explicando já o que é os eventos aqui, para baixo aqui ainda não é tão necessário, mas basicamente a gente vai entender o que é o onChange. O onChange é ao alterar. O botão e o link, ele é onClick. Tá vendo? OnClick. Por quê? Porque os botões, os links são clicáveis. Então é uma interação ali direto do clique do usuário. O drop-down, ele não é um botão. Você não vai clicar nele e executar uma ação. Então por isso que se chama onChange. O que é onChange? Ao trocar. Basicamente, numa tradução literal, change é trocar, né? Então quando você clica num drop-down e aparece uma lista de opções e você seleciona alguma delas, você está alterando o valor dessa drop-down. Então, ao alterar, quando você clica, ele pode executar uma ação através do onChange. Se eu clicar aqui no onChange, eu posso selecionar a minha ação. Então, eu posso executar aquela ação através de um drop-down. Naquele exemplo que eu dei das categorias, lembra que, agora vai um pouco fazer mais sentido. Quando a gente selecionava uma categoria, a gente criou uma ação para ir lá, atualizar a consulta para poder trazer as subcategorias referente àquela categoria. E o que a gente precisava fazer? A gente precisava, ao selecionar uma categoria, que tinha um drop-down desse aqui, se a gente selecionasse uma categoria lá de quarto ou de sala de estar, banheiro, a gente nós precisávamos que executasse uma ação para
atualizar aquela consulta de subcategorias. Porque as subcategorias que estavam no drop-down abaixo, ele era filtrado de acordo com o drop-down acima. Então, se eu selecionasse uma categoria no drop-down de cima, eu precisava executar uma ação para atualizar aquela consulta de subcategorias. E foi dessa forma que a gente fez. Se você voltar, ou talvez você não tenha lembrado, ou na hora não fez sentido, mas se você voltar na aula, você vai ver que o onChange do dropdown, daquele dropdown de categorias, ele está executando uma ação. E dentro da ação, a gente mandou atualizar uma consulta. Então, ao você clicar em uma categoria, aquela ação é executada. Se você clicar no dropdown e selecionar outra categoria, você está trocando. Então, é o change, entendeu? OnChange. Ao trocar, execute a ação. Se você selecionasse outra categoria, ia executar a ação. Se você clicasse e selecionasse outra categoria, executa aquela ação de novo. E aquela ação, basicamente, era só atualizar a consulta de subcategorias. Por isso que cada vez que você selecionava uma categoria, a consulta era atualizada e trazia subcategorias referentes àquela categoria. Se selecionasse outra categoria, a ação era executada, atualizava a consulta de novo e trazia subcategorias referentes a ela. Beleza? Então, o dropdown é uma forma da gente executar uma ação, né, através do onChange dele. Eu vou deletar aqui esse dropdown, só para não ficar com esse erro. Outro elemento que a gente pode executar a ação, input. O input também pode executar uma ação. Lembra o input, que é onde a gente insere dados? A gente já utilizou o input, eu já expliquei aqui as propriedades dele em aulas anteriores. É onde a gente insere texto, número, né, insere dados para ou guardar um registro. O exemplo que a gente mais usou foi guardar numa variável local, né? Guardar os dados numa variável local, onde a gente utilizou o nome ou fez o cálculo. Aquilo ali era o input normal. É um input comum como esse aqui. Então, vou só diminuir aqui para ele vir para cima. Basicamente, o input é aquele elemento que você utiliza para digitar algo. Seria um dado, alguma coisa desse tipo. E tá. Esse input também pode executar uma ação. Aqui embaixo no onChange. Então, o que é o onChange? O onChange do dropdown, ao você trocar uma opção, né, você está fazendo uma alteração naquele dropdown. Quando você troca uma opção que tem na lista de opções do dropdown, você está fazendo uma troca, né, no elemento. Uma troca de dados ali. E ao trocar, você executaria uma ação. O input, ao você alterar o input, a ação é executada também. Então, como é que você altera o input? Digitando algo. Qualquer coisa que você digitar, o input vai executar a ação do onChange. Então aqui eu posso vir aqui também e mandar o input executar a nossa ação. Entendeu? Mas para que eu iria executar uma ação do onChange, por exemplo, do input? Quer ver um exemplo bem legal de uma ação executada por input? Existem diversas aplicações, né? Seja na Amazon também, provavelmente a Amazon pode ter. Que, por exemplo, você vai fazer um cadastro de endereço. E aí lá pede o seu CEP. E aí você já percebeu que em alguns sites você digita o CEP, quando você termina de digitar o CEP, o resto dos seus dados de endereço são preenchidos? Pelo menos com rua, bairro, cidade, entendeu? Então o que acontece? Uma ação está sendo executada através do onChange daquele input, que essa ação ela faz alguma coisa, que no caso deve ser buscar os dados daquele CEP e já trazer o resultado e colocar ali nos outros inputs. Então o onChange daquele input, ele executa dessa maneira, entendeu? Então eu posso colocar aqui um input para receber o CEP do usuário. Quando o usuário digita o CEP, eu posso, aquela ação, qual que é a função dela? É pegar aquele CEP que o usuário digitou e ir lá na base de dados do ViaCEP, por exemplo, que é um sistema que a gente pode integrar, né, com a nossa aplicação para fazer a busca de endereço. Então, através do CEP que o usuário digitou, o próprio onChange vai executar uma ação de ir lá buscar os dados daquele endereço, daquele CEP e trazer de volta. Né? Alguns sites têm uma lupinha para você clicar, por exemplo, mas alguns sites têm que você só digita e ele já traz o restante dos dados. Ou seja, aquele input está executando uma ação. Entendeu? Sem que você veja. Você não está clicando, não é igual o botão que você vai lá e clica e é executada uma ação. O próprio input já pode executar essa ação. A questão tem alguns detalhes nessa questão. Por exemplo, quando você vai digitar algo no input, se você digitar muito rápido, tá?
ele vai executar no momento que você der uma pausa. Mas, se você, por exemplo, digitar só uma letra e der uma pausa, ele já vai executar. Se você escrever a próxima letra, ele vai executar de novo. Por quê? Porque você está fazendo uma alteração. Você está fazendo uma alteração no input. Então, na alteração, né, na troca de estado do input, se você digitou a letra A, você alterou o input, porque não tinha nada. Então ele vai executar aquela ação. Se você digitar B, na sequência do A, então vai executar a ação de novo. Agora, se você digitar muito rápido, o input também não vai executar, executa. Não. Ele vai esperar você dar uma pausa para ele executar. Se você escrever um nome, deu um espaço, se você deu um intervalozinho, aquela ação é executada. Se você escreveu mais um nome, uma palavra rápida, deu um espaçozinho, a ação é executada mais uma vez. E aí, como eu falei, se você escrever pausadamente, cada letra que você insere, aquela ação é executada. Entendeu? Então, nesse caso aqui tem alguns cuidados que é bom se tomar, né, na execução através de inputs, por causa disso, né, por causa dessa situação, que o usuário pode digitar pausadamente, e aí se você, vamos supor que você tem uma requisição com o servidor, por exemplo, buscar CEP é uma requisição com o servidor, tá? Não, o CEP não é buscado do lado do cliente, não é aqui no nosso navegador que faz essa busca. Com certeza o sistema faz uma busca lá no servidor de outra, ainda é uma integração ainda, né? Ele sai do OutSystems, sai da nossa aplicação, deve ir em outro local buscar o CEP no servidor do ViaCEP ou do Correios, por exemplo, e trazer aqueles dados de volta. Então isso é requisição com o servidor. Então tem alguns cuidados que é bom tomar, porque se você digita a letra A, executação, vai lá no servidor, tenta buscar com, o exemplo de CEP é número, né? Então coloca um número. Vai lá no servidor, tenta buscar, não encontrou nada com apenas um número. Volta, aí provavelmente pode até estourar um erro, né? Falando assim, CEP não encontrado. Um exemplo. Mas se você... seria legal colocar uma trava, por exemplo. Somente fazer essa requisição depois que o usuário preencheu a quantidade suficiente para buscar um CEP, né? Que tem a quantidade de dígitos. Conseguiu completar a quantidade de dígitos? Aí sim, o input pode... aquela ação, na verdade, pode ir lá e fazer a requisição do servidor e tentar trazer os dados. Então isso é coisa que é um pouco mais avançado, tá? Um pouco mais abrangente, criar essas travas nas ações, mas fique sabendo que é mais ou menos dessa forma que funciona, beleza? Então, vou deletar aqui nosso input. Outro exemplo é um checkbox. Checkbox é aquele carinha que você só marca, né? Ele aceita uma variável ou um atributo do tipo booleano. Lembra? A gente já conversou sobre o booleano, eu já expliquei para você como é que funciona. Então, a variável dele tem que ser do tipo booleano e ela só aceita verdadeiro ou falso. Se você marca, ela é verdadeira, se você não marca, ela é falsa. E ela também, no onChange, ela executa uma ação. Ela pode executar uma ação, né? Ela executa não, ela só vai executar se você mandar ela executar, se eu selecionar aqui a ação 1. Então, cada vez que eu clicar nesse carinha aqui, nesse checkbox, se ele tiver desmarcado e eu cliquei para marcar, a ação é executada. Se ele tiver marcado e eu cliquei para desmarcar, a ação é executada. Então, também é um change. Ao alterar, essa ação vai ser executada. Beleza? Então, deletando aqui. Region Button também é um exemplo. Ó. Button Group, por exemplo. Button Group, o que é o Button Group? Button Group isso aqui é bastante usado em filtros, por exemplo, filtrar listas, né? Então aqui ó, tem 3 opções, você pode colocar elas, você selecionar, por exemplo, filtrar por boletos vencidos, filtrar por boletos em abertos, filtrar por boletos pagos, um exemplo, né? Então você pode colocar para esses botões aqui, ó. Nesse caso aqui é o principal que é a executação, o button group. Tá vendo? Porque você tem um grupo de botões, tá vendo que tem 2 carinhas vermelhinhos aqui? O grupo de botões, um é correspondente a todos, né? E dentro dele tem, nesse caso aqui tem 3, você pode adicionar diversos ou pode remover um para ter só 2 opções, etc. E o pai deles, que no caso é o button group, né? Que está aqui na hierarquia, ele é que executa. Ele é que executa essa ação. Por quê? Nesse caso aqui, as 3 opções estão dentro desse button group, né? Que é esse grupo de botões. Cada vez que você clica nele, você está fazendo uma alteração nesse grupo de botões. E esse button group executa uma ação da mesma forma. Né? Então você pode fazer uma seleção aqui. Por exemplo, é muito comum, talvez você veja em algum site, alguma aplicação, algum tipo, que você tenha que selecionar e depois clicar no botão para executar aquela ação. Né?
Nesse caso, o que é? Você está fazendo só uma alteração na variável, por exemplo, né? Que o button group aqui também corresponde a uma variável, tá? Eu cliquei sem querer aqui. E aí depois você executa a ação. Mas é possível você executar a ação direto do elemento. Clicou, já executa a ação. Entendeu? Por exemplo, boletos vencidos. Clicou aqui, já executa a ação. Você não precisa clicar para selecionar boletos vencidos e depois ir lá no pesquisar, por exemplo. Então, você já pode fazer direto do botão. Clicou aqui, já faz uma alteração, já faz um change aqui, né? Já faz uma ação para isso. Clicou, já executa a ação. Clicou, já filtra, por exemplo. Entendeu? Então, deletando aqui. Existem diversos outros elementos, tá? Upload também executa ação. Qual mais aqui? Esse popover aqui eu acho que é executação também, se eu não me engano. Lists, diversos elementos podem executar ações também. Em container pode executar uma ação, entendeu? É bem confuso utilizar um container para executar uma ação, né? Mas é possível. É possível você pegar um container. Lembra que o container é um elemento que você usa para organizar as coisas. Então você pode colocar diversas coisas aqui dentro e você pode fazer com que o container, no clique do container, execute uma ação. Então tudo que tiver aqui dentro, qualquer lugar que você clicar, o próprio container que está abrangendo todos aqueles elementos pode executar essa ação. Entendeu? Eu vou deletar aqui o container também. E a tela também pode executar uma ação. A própria tela. Sim, mas como assim, né? Uma tela executar uma ação? Teve as propriedades que eu também pulei na época que eu expliquei para vocês as propriedades de ações, de telas. Que aqui, ó, events. Events são os eventos executados pela tela. Então, os eventos das telas executam ações. Se eu clicar aqui, ó, nesses eventos, a gente tem esses 4 tipos de eventos. Tá? Esses 4 tipos de eventos, basicamente, onInitialize. É uma ação que pode ser executada quando você vai chegar naquela tela. Por exemplo, você clicou num botão, eu vou tentar explicar aqui de forma mais simples, sem termos técnicos, né? Então, por favor, quem entende de termos técnicos não me massacre, mas basicamente eu vou tentar explicar aqui no popular, para quem não tem muito conhecimento, mas basicamente o onInitialize aqui ele é uma ação que é executada quando você vai entrar naquela tela. Primeiro, quando você vai clicar no botão, vamos supor que esse link aqui, ele não execute uma ação. Ele redireciona para outra tela. Vamos supor para a tela Home. Beleza? Então, esse link comum redireciona para a tela Home. E lá na tela Home, vamos clicar aqui na tela Home. Lá na tela Home, ela tem um evento chamado onInitialize. Ó, cliquei no onInitialize, automaticamente a plataforma já criou uma ação. Eu selecionei o onInitialize, ele já criou uma ação. Para a tela Home, tá? Lembre-se, eu cliquei na tela Home. Ó. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar naquele botão para mim ir lá para a tela Home ela vai fazer uma verificação se o meu usuário é permitido acessar aquela tela, certo? E antes de buscar os dados, antes de executar qualquer coisa naquela tela, essa ação vai ser executada. Então, existem diversas maneiras diversas coisas que dá para utilizar nessa ação, seja algo que você precise que execute antes da tela ser construída, basicamente, né? Então, você pode colocar dentro dessa ação. É um pouco confuso eu explicar para vocês sem dar exemplos, né? Mas, com o tempo, vocês vão ver diversas maneiras, né? Isso aqui é muito abrangente, tem muitas opções que dá para fazer aqui dentro, tá? Então, com o tempo, vocês vão ver exemplos. Basicamente, quando a gente construir alguma coisa, a gente pode tentar construir algo que utilize um onInitialize. Beleza? Eu vou desfazer aqui, tá? Eu vou desfazer, que eu só dei um exemplo. Eu basicamente cliquei na tela Home e selecionei um evento chamado onInitialize. Então, basicamente, o onInitialize, ele verifica se o usuário, quando você vai acessar essa tela, ele verifica primeiro se o usuário tem acesso a essa tela. Se tiver, executa o onInitialize, depois a tela é construída, certo? OnReady é uma ação que ela é executada após a tela estar pronta. Essas coisas, gente, executam muito rápido, tá? Então, não é coisas que são fáceis de verem sendo executadas. Então, o onInitialize é basicamente antes da tela ser construída, entendeu? É uma ação que é executada. O onReady já é quando a tela está ali, ó, pronta para ser exibida, pronta para ser montada. Basicamente, ele vai executar essa ação de onReady. OnRender. OnRender é uma ação que vai ser executada quando o onReady estiver
terminado de executar, após um onRed, então um onRender executa, ou ele também é executado quando uma alteração é feita em uma consulta de tela, por exemplo. Esses detalhes que eu estou explicando aqui para vocês pode ser um pouco confuso agora, mas o intuito é explicar sobre ações, tá? Eu só estou explicando mais ou menos em que momento essas ações são executadas. O onDestroy é executado quando você basicamente sai da tela. Se eu estou lá na tela de Client Action, vim para a tela Home e ela tem um onDestroy, quando eu sair da tela Home, eu posso executar uma ação na tela, mesmo que eu esteja saindo de lá, entendeu? Não é muito comum utilizar, eu mesmo nunca utilizei onDestroy, mas é uma opção que você tem para utilizar, beleza? Vou voltar aqui para a nossa tela Client Action, que é aqui. Então, quando você clica, tá, em um desses eventos aqui, é uma ação que a própria tela vai executar, entendeu? Cliquei no Antialize, ó. Já foi criada uma Client Action. Isso aqui é uma Client Action, ó. Uma Client Action como a outra, só que ela é executada nessa opção de evento da tela. Se eu clicar na tela, ó, já até mostrou aqui, ó, o Antialize, ele executa essa ação chamada Antialize. Eu posso mandar ele executar a ação 1, por exemplo. Não tem problema. Basicamente, eu tenho que mostrar para ele aqui, ó, no Antialize eu quero que você execute essa ação aqui. Por padrão, a própria Antialize é criada, né? Se eu clicar aqui e selecionar uma onRed, já vai criar uma Client Action chamada onRed. Se eu clicar aqui, onRender, já cria uma onRender. E Event, onDestroy, já cria onDestroy. Então, todas essas são ações de cliente, tá? Então, esse aqui é só para contextualizar, para mim mostrar para vocês que a própria tela executa ações, tá? Então, eu vou tirar essas ações aqui, eu vou só desfazer. Desfazer. Ótimo. Então, é só para mostrar para vocês que até a própria tela executa uma ação de cliente, entendeu? Outra forma de executar uma ação, uma consulta, tá? Existem diversas maneiras de fazer consulta. A gente não vai entrar no assunto de consulta agora, mas uma própria consulta de tela. Já vou mostrar para vocês até onde está. Tá? Clicou com o botão direito na screen, tem aqui, ó, Fetch Data from Database. Isso aqui, ó, que tem esses quadriculados aqui, ó, do desenho de uma tabela, é o que fazem consultas. Então, se a gente clicar aqui, ó, eu criei uma consulta. E aí eu vou trabalhar com ela, eu vou criar essa consulta, eu vou configurar ela para ela trazer os dados que eu quero. E a própria consulta, ó, ela tem uma opção aqui, eu não vou explicar as propriedades dela agora, tá? Não vou explicar as propriedades dela porque o intuito de eu explicar isso aqui vai ser quando a gente entrar numa aula só para consulta. Então, nas propriedades do próprio aggregate, que é a consulta, tem aqui, ó, onAfterFetch. O que é onAfterFetch? Lembra que o nome dela é, ó, clicando no botão direito, ó, Fetch Data from Database, que é buscar dados na base de dados. Então, realizar uma consulta, né? Então, onAfterFetch, o que é? Após essa consulta ser executada, eu quero que execute uma ação. Eu quero que execute a nossa ação 1, que é aquela nossa ação 1. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que essa consulta terminou de ser executada, ela trouxe os dados já que ela precisava trazer, automaticamente eu quero que ela execute essa ação. Certo? Então, essa é uma das formas também de executar uma ação. Vou voltar aqui para a nossa tela. Então, basicamente, Client Actions são ações que não necessitam interações com o servidor, né? Na verdade, que nem eu expliquei, elas não necessitam ações com o servidor, mas elas podem fazer ações com o servidor, né? Interações com o servidor. Então, uma Client Action, se eu executar ela só através de um botão comum, eu posso trabalhar com elementos da própria tela, do lado do cliente. O que a gente pode trabalhar do lado do cliente? A gente pode trabalhar com as variáveis locais. Quando eu dei aula sobre variáveis locais, a gente utilizou a ação para manipular essas variáveis, para fazer o cálculo, por exemplo. Não só para manipular, né? Para manipular a gente utilizou um input. Mas para fazer um cálculo daqueles dois inputs, né? A gente colocou cada input direcionando para uma variável local, que a gente guardava um valor na variável local através do input, e a gente utilizava um botão para fazer um cálculo. O valor que está na variável 1 mais o valor que está na variável 2, a gente somava, colocava na variável resultado, e a gente mostrava na tela. Se eu voltar aqui para a tela home aqui, ó,
tá mais claro. Valor 1, valor 2, calcular. Esse calcular, ele executa uma ação, que era a calcular um clique. E dentro dela, vou expandir aqui, ó, calcular um clique. Dentro dela, a gente pegava o resultado do cálculo e ia receber o cálculo do número 1, que é a variável número 1, variável local número 1, mais a variável número 2. Então isso aqui é uma ação, certo? É uma ação que está sendo executada. Eu vou voltar aqui, ó, eu vou voltar aqui para a nossa tela Client Action. Então notem que aquele cálculo que a gente fez, aquela ação que a gente fez lá naquele exemplo, a gente não fez nenhuma interação com o servidor. Tá? A gente simplesmente utilizou duas variáveis locais que estavam na tela. Variáveis locais ficam do lado do cliente. A gente utilizou elas, fizemos cálculos e mostramos na tela o resultado. A gente não fez nenhuma interação com o servidor. Então, necessariamente, um clique, um botão, um link, qualquer coisa, necessariamente ele não precisa fazer uma interação com o servidor. Lá no início, eu falei que fazia interação com o servidor, porque naquele momento era mais fácil de eu explicar para vocês dessa forma. Mas, para fazer uma interação com o servidor, é necessário ser através de uma Client Action. Tá? Por isso que faz total sentido o que eu expliquei lá também. Entendeu? Não necessariamente precisa fazer uma interação com o servidor, uma requisição do servidor. Mas, através de um botão para fazer uma requisição do servidor, tem que ser através de uma Client Action. Tá? Um botão ele não executa diretamente uma requisição ao servidor. A Client Action é essa intermediária. Um botão executa uma Client Action, certo? O botão está nessa tela, ele vai executar uma ação dessa tela. Dentro da ação dessa tela, a gente pode chamar uma requisição do servidor. A gente pode fazer uma consulta. A gente pode chamar uma Server Action. Entendeu? Server Action é a ação do servidor. Então, ela é intermediária. Então, quando o usuário clica num botão, se ele veio aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui o input. Coloquei o input aqui, de exemplo. E, beleza, o usuário quer fazer uma pesquisa naquela listagem que tiver ali na tela. Quer fazer uma pesquisa, ele vai digitar alguma coisa aqui, e aí ele vai clicar no botão. Se essa pesquisa que está na tela, né, essa lista, por exemplo, aquela lista de clientes que a gente fez naqueles exemplos anteriores, aquela lista de clientes, os clientes cadastrados são registros, eles estão na nossa base de dados, certo? Ou seja, eles estão no servidor. Tá? Se eu preciso pesquisar alguém daquela lista, um nome específico, eu posso vir no input, digitar o nome dele, que eu preciso, e eu posso clicar no botão de pesquisar. O que esse botão vai fazer? Ele vai executar uma Client Action primeiro, certo? Esse botão vai executar uma Client Action. Ou, lembrando, eu posso colocar para o próprio input executar essa ação, tá? Não precisa necessariamente ter esse botão para fazer essa busca. Eu posso colocar aqui para o usuário estar digitando o nome do cliente, o nome da pessoa que ele precisa procurar, já execute a ação de ir buscando, né? Só que aí que nem eu falei, você tem que fazer, é legal fazer uma trava, alguma coisa assim, para cada letra que a pessoa digitar, não fazer essa requisição. Por quê? Porque ele está fazendo uma requisição com o servidor. Então, daquelas formas que foram construídas automaticamente nas telas, tem o input e tem um botão do lado, de buscar, certo? Então, basicamente, o que aquele botão faz? Aquele botão, ele executa uma ação. O que você digitou é guardado numa variável local, tá? Se você reparar bem. Se você for lá uma hora e vasculhar aquelas telas, o input ele é guardado numa variável local de texto, o que você estiver pesquisando. Por exemplo, eu quero buscar o Matheus na minha lista de clientes. Então, quando eu digito Matheus no input, eu posso guardar esse nome Matheus numa variável de texto, uma variável local de texto, e aí eu tenho um botão ao lado de pesquisar. Quando eu clicar no botão de pesquisar, ele vai executar uma Client Action, certo? O botão ele executa Client Actions, ele executa ações da tela, né? Ações de cliente, que são ações da tela, que quando eu disser ações da tela são essas ações aqui, tá? Eu estou me referindo a Client Actions. Então, esse botão ele vai executar uma Client Action. Agora, lá dentro da Client Action, o que ele vai fazer? Nesse caso de buscar um cliente dentro de uma lista, provavelmente esse botão está fazendo um refresh nessa consulta, né? E aí, nesse caso, a variável local, a gente vai configurar no filtro dessa busca, certo? O filtro dessa busca a gente vai filtrar pelo nome que a pessoa quiser procurar.
Então o próprio botão ele está fazendo um refresh, ele está fazendo só uma atualização naquela consulta. Assim, a consulta ela vai ir lá no servidor, buscar os dados que tem referente àquele filtro que a gente fizer. Se a gente quer filtrar pelo nome, então a gente vai filtrar pela variável local, certo? A variável local é onde a pessoa vai digitar o nome. O botão ele vai executar essa requisição. Nesse caso, a gente vai colocar uma requisição dentro do botão, que é, vai lá, eu quero atualizar essa consulta. Então a consulta tem que ir lá de novo lá no servidor e buscar os dados referentes ao filtro que a gente criar, né? Que seria pelo nome. Então vai lá e vai buscar os clientes que se chamam Matheus e vai trazer ali. Quanto mais específico fizer a busca, mais específico vai trazer resultado. Esse detalhe também para a gente ver na hora que a gente for estudar sobre consultas. E a gente pode fazer, por exemplo, um botão de registrar, um botão de guardar registro no servidor. A gente tem aqui um formulário. A gente pode colocar um formulário e esse formulário, lá no final do formulário, tem um botão de guardar registro, né, de salvar. Então o que vai fazer? A gente vai guardar temporariamente esses dados que a gente está digitando, nesses inputs. Ao clicar no botão, o botão vai executar uma client action, que é isso que a gente está vendo, e através da client action ele vai pegar aqueles dados e vai enviar para uma server action. Aí sim, a client action ela chama server action. Aí dessa forma a gente está fazendo uma requisição ao servidor, enviando os dados necessários para guardar. Aí lá dentro aquela ação de servidor é executada, pega aqueles dados, guarda na tabela, cria um registro, né? Nesse exemplo que eu estou dando é criar um registro novo. Vai guardar lá e pronto. Depois vai voltar e terminar de executar a nossa ação de cliente. Nesse caso, foi feita uma requisição no servidor. Vamos entrar então aqui. Eu vou deletar esse input aqui só para não dar esse erro. Vamos entrar aqui na nossa Client Action, certo? Client Action, essa aqui é a ação que vai ser executada. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos criar um exemplo para vocês entenderem também. Eu vou voltar aqui para a tela e eu vou criar uma variável local. Dessa forma, a gente não vai fazer requisição ao servidor, a gente vai trabalhar só com a ação de cliente, que é só a ação que vai ser executada nessa tela, ali no navegador, certo? Então eu vou colocar aqui, expandir aqui, nessa primeira variável, vamos colocar aqui uma variável de texto, tá? Uma variável de texto. Eu vou criar aqui umas 3 variáveis mais ou menos. Uma variável, de número e uma variável vamos escolher aqui, deixa eu chamar aqui, isso aqui vai ser uma variável de data. Então, isso aqui vai ser por data em português mesmo. Tá, nossa de número vai ser inteiro. Se eu quiser já procurar direto escrevendo aqui, tá? Ele vai filtrando, ó, integer. E a nossa de texto vai ser texto mesmo. E eu vou trazer os dados dessas variáveis para a tela. Eu quero mostrar aqui na nossa tela o que tem dentro dessas variáveis. Que no caso, por enquanto, não tem nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou trazer uma expression. E vou aqui, ó, na expression eu vou selecionar aqui texto. Ó. Dei 2 cliques. Nessa expression eu vou mostrar texto. Ó, o valor dela está aqui. Puxei outra expression. Quando a gente puxa a expression já abre essa telinha. Essa telinha a gente também vai estudar sobre, tá? Vou explicar para vocês um pouco mais como trabalhar com essa telinha, que é a Expression Editor. Então aqui, essa segunda aqui, fechei. Vou dar 2 cliques de novo aqui. Vai ser o nosso número. E o terceiro, vou trazer outra expressão. O terceiro, a gente vai mostrar a nossa data. Certo? Então, só para ficar mais fácil da gente identificar, o nosso texto, eu vou copiar o nome, tá? Vou copiar só o nome aqui, vou colocar no exemplo. Texto, número, vou colocar aqui no exemplo, número. E a data, vou colocar aqui no exemplo, data. E é só em modo de desenvolvimento, né? Expliquei isso aqui para vocês já. Só para a gente saber. Então tá, vamos executar uma ação. A gente não vai colocar valor nessas variáveis através de inputs. A gente vai colocar valor nelas através de uma ação. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa aqui bem legal também, que é o seguinte. Eu já quero aproveitar e explicar isso para vocês também. Eu vou colocar com que esse link, ele não vai ser, eu coloquei ele como exemplo de navegação, mas eu vou voltar ele para ele executar a nossa ação 1. E o botão também vai executar a ação 1. Certo? Só que cada um deles vai dar um resultado diferente.
Como assim, Dairo? Os dois botões vão executar a mesma ação, mas cada um vai ter um resultado diferente. Eu expliquei isso mais ou menos anteriormente, né? Então, o que a gente vai fazer? As ações de tela, elas podem ter, parâmetros de entrada, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro parâmetro de entrada, eu vou colocar aqui texto, vai ficar texto 2, tá? Não tem problema. Por quê? Porque já tem uma variável chamada texto nesse local, então ela identifica. Eu vou criar outro parâmetro de entrada chamado número. Opa, não digitou. Número, vai ficar número 2. E mais um de não vou criar de data não. Vou dar um valor padrão para data, certo? O que aconteceu? Eu estou precisando enviar 2 dados para dentro dessa ação. Então, os links, aqui o link e o botão já está me acusando aqui, Eu não consigo publicar se eu não resolver esses problemas, tá? Por quê? A minha ação, que ambos estão executando, elas estão pedindo dados. Eu vou ser executado? Beleza. Mas eu quero que vocês enviem esses 2 dados aqui para dentro. Eu preciso deles. Inclusive, o número vai ser integer, né? Integer. Por que eles estão me obrigando? Porque eles estão mandatórios. Isso aqui eu já expliquei também para vocês. Nesse caso aqui é a mesma situação, tá? Da tela. Se estão obrigatórios, então para executar eu exijo que seja enviado um dado ali para dentro, certo? Beleza. Então dessa forma eu tenho que resolver esses problemas. O que eu vou fazer? Antes de resolver isso aqui, vamos criar a nossa lógica lá na nossa ação, certo? Então vindo aqui na ação, vamos entender como é que funciona mais ou menos aqui dentro. E aí a gente resolve aqueles problemas lá. Uma ação, como é que funciona dentro da ação? A ação, ela sempre vai ter esse carinha aqui, que é o start. O que é o start? É a partir dali que essa ação vai começar a ser executada. E no final a gente tem um end, certo? Start, apesar de ter aqui no nosso menu lateral, lembra? A gente só tem no menu lateral aqueles elementos que a gente consegue trabalhar naquele local. A gente está dentro da ação, da Client Action, então a gente tem esses elementos aqui para a gente trabalhar aqui dentro, certo? Então, apesar do start estar aqui, tá? Eu não posso colocar 2 start na minha ação. Ele não aceita. Então, se eu pegar um start e puxar aqui para o outro end, já vai dar erro. Eu não posso ter 2 start na minha ação. Por quê? Porque a ação só tem uma forma de ser executada. Então, se possibilitasse eu colocar 2 start aqui, por exemplo, tá. E eu construísse um fluxo aqui e eu construísse um fluxo aqui. Qual dos dois seria executado? Entendeu? Então é um pouco confuso. Então, basicamente essa ação não, as ações só tem um start, tanto que ela já acusou um erro embaixo dela aqui, entendeu? Então eu vou deletar aqui, já resolveu o errinho ali, porque não pode ter 2 start. Ele está ali para, por um acaso você deletar o start da ação, você pode vir aqui e puxar outro, certo? E o que é essa linha aqui? Essa linha aqui representa o fluxo da nossa ação. Tudo que tiver aqui dentro dessa linha vai ser executado na ordem que for colocado. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Tudo que você colocar dentro de uma ação, ela tem que estar explicitamente colocada em ordem, no caso, na ordem que você queira que seja executado. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu coloque isso aqui, já vou explicar mais ou menos isso aqui, tá? Mas esse primeiro aqui é uma mensagem. Se eu colocar isso aqui, beleza, ele tá me exigindo que eu coloque uma mensagem, então eu posso aqui pôr entre aspas, tá? Porque é texto. Sucesso. Eu vou dar uma mensagem de sucesso toda vez que eu executar essa ação, beleza? Ok. E aqui o tipo dela tem aqui essas 4 opções, tá? Essas 4 opções identificam a cor que vai ser essa mensagem. Por padrão vem info, que ela é azulzinha, então essa mensagem vai aparecer com uma tirinha azul. Se eu colocar sucesso, ela fica verde, essa mensagem vai aparecer com uma tirinha verde. Warning vai aparecer com uma tirinha amarela. E vermelho, error vai ser tirinha vermelha. Então, a mensagem que está aqui vai aparecer de acordo com o tipo que ela tiver aqui. Eu posso colocar um sucesso para aparecer vermelho? Posso, não tem problema nenhum. É porque vermelho geralmente já se remete a erro, Então, geralmente sucesso se remete a verde. Então, basicamente, mensagens de sucesso é comum utilizar a cor verde, certo? Até o íconezinho aqui remete a isso.
beleza? Então, vamos supor que eu coloque uma mensagem de sucesso e, após a mensagem de sucesso, eu quero que, sei lá, eu não tenho aqui nenhuma ação de banco de dados. Eu acho que eu tenho aqui a de usuário. Por exemplo, a gente tem aqui a referência do módulo System, a tabela de usuário, e vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, Create User. Ó, nessa forma aqui eu estaria fazendo uma requisição com o servidor, tá? Porque a tabela, ações de tabela e tabela são um servidor. Essa client action, o que ela faria? Ela vai executar um sucesso e vai pegar e vai lá no servidor guardar. Aí ele pede aqui, ó, no source, todos os dados que a gente precisa para guardar um registro, né? Criar um usuário. Essa ação de create user, eu preciso criar um usuário. Preciso não, ela serve para criar um usuário. Então ela pediria os dados aqui, eu poderia informar. E aí, beleza. O que eu quero explicar aqui? É que é o seguinte, ó. Voltando aqui para a ação. Tudo que está aqui dentro é executado em ordem, tá? Tudo que está executado exatamente na ordem que você colocar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um formulário de criar usuário e eu vou executar essa ação. Vamos supor que essa ação se chamasse salvar. Ela é executada através do botão de salvar. E vamos supor que eu coloquei primeiro, né, dei o start na ação e coloquei primeiro a mensagem de sucesso. O que vai acontecer? Ao clicar no botão, a primeira coisa que vai fazer vai ser aparecer a nossa mensagem lá em cima. Ó, sucesso. Mas, vamos supor que na hora de criar o usuário, dê algum erro. Ou cai a internet, ou algum campo, vamos supor que algum campo não está preenchido corretamente. Então, qual sentido faria de eu primeiro mandar uma mensagem de sucesso para o usuário e depois verificar se vai dar certo? Não faz sentido algum. Então, o que eu teria que fazer dessa forma? Eu teria que tirar isso aqui, ó, posso clicar com o botão direito e desconectar esse elemento. Então, faria sentido o seguinte, ó, eu primeiro mando criar o usuário. Depois, eu dou uma mensagem de sucesso. Então, se não der nenhum erro, é claro que não é simples, só isso aqui também, tá? A gente teria que fazer uma outra lógica para tratar se der erro. Aí a gente teria outra mensagem aqui do tipo de error, né? E aí, por exemplo, erro ao criar. E a gente colocaria ela aqui no fluxo de uma forma que a gente, se desse erro naquela ação, a gente cairia nessa mensagem ao invés dessa. Então, dessa forma, é o seguinte. Eu primeiro preciso fazer a tentativa de criar o usuário. Para depois eu informar o usuário que tentou salvar se deu certo ou não. Certo? Então, dessa maneira, tudo aqui é executado na ordem. Primeiro eu faria aqui, nesse caso, nesse exemplo, primeiro eu faria a tentativa de guardar esse registro. Aí sim, se der certo, ó, sucesso. Entendeu? Então não faria sentido algum eu colocar o sucesso no início. Por quê? De qualquer forma, independente do que acontecesse aqui dentro, eu já estaria falando para o usuário que deu certo a ação dele. E aí depois, se desse errado na criação de usuário, o próprio usuário ia se perder. Fala assim, ué, mas como assim? O sistema me mostrou uma mensagem de sucesso. Mas eu tentei cadastrar o usuário e não deu certo. Como assim, né? Deu algum problema nesse caso. Então, aqui dentro, tudo que é executado aqui, ó, tem que ser executado em uma ordem cronológica, tá? Iniciando do start, finalizando no end. Tudo que vai ser construído aqui dentro, se for fora de ordem, pode dar algum problema no seu sistema, beleza? Na sua construção, na sua execução. E ao chegar no end, é quando a ação é finalizada, certo? Quando executou tudo que tem para executar aqui dentro, você pode criar o fluxo do tamanho que você quiser, tá? Quando chegou no end, a sua ação finalizou. Então, geralmente, mensagens, assim, né, nesse exemplo de mensagens aqui, a gente costuma colocar lá no final da ação. Por quê? Se eu colocar, talvez, vamos supor que eu coloque no meio da minha ação também. Vamos supor que eu tenho aqui 10 coisas fazendo aqui dentro dessa mesma ação. Estou criando um registro na tabela, fazendo diversas coisas, por exemplo, né? E aí, no meio dela, eu vou lá com uma mensagem de sucesso, mas eu ainda tenho mais coisas para executar. Então, pode ser que depois de dar a mensagem de sucesso também venha dar erro. Então, geralmente, mensagens a gente coloca lá no final das ações, certo? Eu vou deletar aqui essa ação, porque ela está dando erro, e não é o intuito da gente criar usuário nessa ação aqui. Eu vou deletar essa ação, certo? E eu vou fazer o seguinte. A nossa aula já está
bem comprida, ela está aí na média de 1 hora, né? Então, eu vou deixar esse exemplo para a gente continuar na aula seguinte. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses dois parâmetros de entrada em não mandatório, tá? Por quê? Só para a plataforma deixar a gente publicar. E aí eu lembro da gente voltar ele para mandatório quando a gente for concluir o nosso exemplo. Então eu não vou fazer aqui agora. Eu imaginei que ia dar tempo, mas já está bem comprida a nossa aula. Só para não ficar muito maçante. E eu vou dar continuidade aqui no nosso exemplo de dar dados para essas 3 variáveis, para vocês entenderem melhor como vai executar ali. E eu quero também explicar tudo que está aqui, ó, nesse... Tudo na verdade não, tem coisa aqui que não vai fazer sentido ainda a gente explicar, mas eu quero pelo menos dar um conceito para vocês. Tá? Eu vou deixar aqui a nossa mensagem de sucesso. Então, só para deixar um gostinho aqui, eu vou dar um publish, tá? Eu deixei os dois parâmetros de entrada na nossa ação como não mandatórios, tá? Só para a gente não precisar preencher os dados dela aqui agora, certo? Que é aqui, ó, texto 1 e texto 2. Da mesma forma que é nas telas, aqui também pede. Mas depois eu vou dar, na próxima aula, eu vou dar os exemplos e a gente vai preencher isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou dar um publish, né? Só para a gente ver ali aquela mensagem de sucesso sendo executada. Ambos os botões aqui, né? Tanto o link como o botão, está executando a mesma ação. Então, qualquer um dos dois que eu clicar, eu vou dar aquela mensagem de sucesso. Beleza? Terminou aqui então de dar o publish. Vamos aqui dar um Open in Browser. Certo? Pedir o nosso login. Pode fazer o login de vocês se pedir. Aqui, ó, a gente caiu na nossa tela inicial. Já até expliquei para vocês sobre telas iniciais, né? Telas default. Mas está aqui, ó, a gente adicionou a nossa Client Action aqui no nosso menu. Então, aqui, ó, nossas variáveis, elas de uma forma ou outra já estão aparecendo aqui. Uma data nula, data que não existe, né? Data de não sei quantos anos atrás. A nossa variável de inteiro, que é a nossa variável de número, e a texto está vazio, então não está aparecendo nada aqui. Então esses dois links aqui estão executando a mesma ação. A nossa ação até agora ela só está mostrando uma mensagem de sucesso. Então se eu clicar aqui vai mostrar sucesso. Se eu clicar aqui vai mostrar sucesso também. Beleza? Então na próxima aula a gente vai pegar e vamos fazer com que essas variáveis aqui sejam preenchidas através dessa ação. Né? E também quero explicar também todos aqueles elementos ali, todos não, mas alguns daqueles elementos que ficam ali nas nossas ações, que são estes, entrando aqui na ação, estes aqui. Não vou conseguir explicar todos, tá? Porque tem alguns aqui que são mais avançados e não faz sentido a gente perder tempo explicando isso. Mas basicamente eu quero dar um overview aqui, pelo menos pelos principais e os mais utilizados, ainda mais para nós que estamos no módulo básico. Beleza? Mais uma aula nossa então chegando ao fim. Né? Não deu para a gente concluir o nosso exemplo ali, mas pode ficar tranquilo que na próxima aula a gente conclui ele. E se possível, de repente a gente dá mais exemplos antes de a gente criar a nossa própria aplicação. Com certeza, né? O meu intuito aqui é para quando a gente começar a criar a nossa aplicação, que vocês já tenham uma noção básica, pelo menos, de tudo que a gente está passando, para quando a gente for criar a nossa própria aplicação, já ficar mais fácil, vocês já estiverem mais familiarizados com tudo que a gente está passando por aqui. Beleza? Então, basicamente, né, revisando o conteúdo, a gente viu o que são as Client Actions, né, especificamente Client Actions, que são executadas do lado do cliente. Como elas são chamadas e como elas são executadas. A gente passou por alguns tipos de elementos que podem executar uma ação. Né? Lembra que eu falei no início lá, que não é só um botão que executa uma ação? Existem diversos elementos que podem executar uma ação. E não só os que eu citei, tá? Tem mais elementos que podem executar ações sim. E no caso, os links e botões são executados através do onClick, né? Que é a ação de ao clicar, que são os mais comuns. Aí tem os drop-downs, o input, checkbox, group button, e tem os outros elementos também, que esses são executados através do onChange, que é quando você faz alguma alteração no elemento. Certo? Eu citei alguns exemplos ali. Então, quando você faz alguma alteração nos elementos, esses elementos podem disparar uma ação. Né? Eles podem disparar a execução de uma ação. Também nas consultas. Consultas é algo bem legal e bem interessante que a gente não vai entrar, mas eu já mostrei para vocês, expliquei basicamente que a consulta pode executar uma ação após ela ser executada. Ela própria chama uma ação, tá? Ela
depois que ela fizer o que você quer, no caso ela trouxer os dados que você quer, ó, trouxe os dados, está aqui, opa, agora eu tenho que executar essa ação. Então automaticamente ela pode executar uma ação logo na sequência. E os próprios eventos das telas, né? As próprias telas podem executar ações. Eu acho que ficou um pouco confuso sobre esses eventos ali, mas eu creio que com certeza vocês vão entender melhor o que são os eventos na prática. Porque não é tanto o intuito aqui. Os eventos eles são um pouco avançados, tá? Mas basicamente os eventos de uma tela executam ações. Então por isso que eu citei eles no exemplo, porque também é uma forma de executar uma ação. Que o nosso assunto é sobre client actions e os eventos das telas executam essas client actions também. A gente começou ali a criar um exemplo na prática, mas eu também citei o bom e velho exemplo em diversas situações que uma client action é executada, né? E a gente começou também na construção do nosso exemplo, eu já comecei a mostrar ali para vocês que a gente pode utilizar parâmetros de entrada dentro das ações, né? Dentro da client action, que ela vai exigir também que você insira um dado através daquele parâmetro de entrada, caso ele seja obrigatório, e a gente vai trabalhar com eles obrigatórios. Só tirei do obrigatório para a gente poder publicar, para não perder o que a gente fez aí, tá? Só para deixar exemplificado para a gente poder dar continuidade na próxima aula. Mas basicamente também tem esses parâmetros de entrada assim como na tela. As próprias ações têm variáveis locais também, tá? Essa é uma coisa que eu quero abordar também no próximo aula, porque existem as variáveis de tela e existem as variáveis de ações. E elas têm uma pequena diferença. Basicamente, a finalidade delas são as mesmas, são guardar dados temporários, mas eu vou explicar melhor para vocês como que funcionam as variáveis dentro dessas client apps. Então por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.